Hoje quero conversar com você sobre um pedido dos apóstolos quando dizem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E o texto está em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 13. E Jesus diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 6, dentro de um contexto maior, que é capítulos 5, 6 e 7, onde ele sobe ao monte e prega o chamado Sermão do Monte. E assim como Moisés, no Antigo Testamento, subiu o monte e trouxe as tábuas da lei, Jesus agora sobe ao monte e não traz a lei, mas a graça de Deus sobre nós. E no Sermão do Monte, a ênfase de Cristo não é sobre o que fazemos, não é sobre realizações, mas vamos perceber que a ênfase de Jesus é sobre o ser. E ele diz assim no capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. E Jesus está dizendo que são bem-aventurados aqueles que são humildes. Portanto, Jesus não está dizendo que são bem-aventurados os que fazem isso ou que fazem aquilo. A ênfase de Jesus não está no fazer, no realizar, mas vem antes, no ser. E a oração precisa ser feita a partir do ser. A pergunta que devemos fazer a Deus não é: Senhor, o que queres que eu faça? Mas é: Senhor, quem queres que eu seja? Muitas vezes, irmãos, nos relacionamos com Deus e as nossas orações são orações de pedidos a Deus para que alguma coisa aconteça. A nossa relação com Deus na oração sempre é uma relação de ação, uma oração que está ligada a uma realização. Então, quando nós vamos para o nosso quarto orar, quando vamos para o nosso secreto orar, nós vamos orar pedindo a Deus que realize algo. E esse algo geralmente é externo a nós. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar nessa noite é que a oração, mais do que mudar a realidade ao nosso redor, e mais do que consertar problemas, a oração é para mudar a nós mesmos. Quando vamos para o secreto orar, muito mais do que realizações externas, Deus quer mudar alguma coisa dentro da gente. Deus quer nos redimir, nos restaurar, nos transformar. Quando falamos: Senhor, quem o Senhor quer que eu seja? A resposta de Jesus é: seja a imagem do meu filho, seja um imitador do meu filho, seja como Jesus Cristo, o meu filho. A oração então deve servir para nos esculpir, para nos moldar e para tirar de nós tudo que é estranho a Deus. Então, parece que Jesus está mudando um pouco a ênfase, porque os mestres daquela época, eles oravam a partir da cosmovisão que eles tinham do mundo. E quando Jesus ouve os seus discípulos dizerem: ensina-nos a orar, eles não estão só falando de: Senhor, como é que ora? Não,
Eles querem saber de Jesus, qual é a cosmovisão de Jesus, como Jesus entende as coisas, como Jesus percebe as coisas. E nós vamos perceber também nesse texto que Jesus nos liberta de uma relação causal. O que é isso? É que nós achamos que com nossas orações nós vamos mover Deus. Oramos para que Deus se mexa, oramos para que Deus atue, oramos para que Deus se movimente, oramos para que uma pessoa seja curada, oramos para que aquele casamento não termine, oramos para que aquela pessoa que está nas drogas volte. E nós muitas vezes podemos orar assim, achando que com as nossas orações são necessárias para fustigar Deus, para cutucar Deus, porque Deus parece estar parado no trono, sentado, e que se a gente não orar, Ele não vai se mover. Irmãos, não existe nada mais contraditório e estranho às Escrituras e até nefasto do que esse entendimento. As nossas orações não vão mover Deus, porque Deus não está parado. Jesus diz em João 5,17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está atuando, Deus está fazendo a obra. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas e nós não conseguimos nos conectar com Deus, porque estamos nos relacionando com Deus num paradigma errado, daquele que, o que Deus pode fazer por mim? Vamos no nosso secreto para dizer para Deus, Senhor, está aqui os meus problemas, Senhor, eu vou orar para resolver. Deus não é resolvedor de problemas, Deus é resolvedor de pessoas. E Deus diz também em Isaías 55, 8, 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. As orações não são para trazer Deus para o nosso caminho. As orações são para que a gente vá para o caminho de Deus. As orações e o nosso secreto é para alinhar a nossa vida com a vontade, com a palavra e com o mover do Espírito. Portanto, quando oramos, ou quando buscamos a presença de Deus, e é quando... Porque Deus não, a pergunta não é onde está Deus, a pergunta é quando está Deus. E Jesus disse, quando orardes, a presença de Deus é percebida, é sentida e é manifesta na oração. Quando oramos, Ele está. E aí Jesus começa a ensinar como devemos orar. E Jesus disse, quando orardes, digam assim, Pai nosso, que está nos céus. E ele diz Pai. E nunca na Bíblia alguém usou o vocativo para invocar o nome de Pai. Sim, existia nas Escrituras quem apontasse para Deus como Pai, Ele o Pai. Mas Jesus diz, Pai. E o termo que Jesus usa é Abba. E Abba não é pai, é pá, é papá. Abba é o balbuciar de uma criança. Abba é a palavra antes da palavra. Abba é a palavra de quem não tem palavra. Abba é aquela criança que não sabe se expressar, e a única coisa que ela consegue identificar é a presença. Abba é a expressão de uma criança completamente vulnerável, e na sua vulnerabilidade ela só consegue dizer pá, papá. E quando Jesus diz, quando orardes, digam pá, papá, não é paizinho querido, não é worship, não é paizinho querido, não é meu papai, não é papaizinho.
não é diminutivo afetivo, não é elaboração, é simplesmente uma criança que diz: pá, papá. Quando Jesus diz isso, Ele está querendo dizer que quando nós vamos orar, e nós temos que buscar a Deus como uma criança completamente vulnerável, que é capaz de se lançar no colo do pai e desejar somente o colo do pai e da mãe, e se perder nesse colo, se lançar nesse colo e dizer: Ele é o meu pai, com Ele estou completamente seguro, nutrido, amado, aceito, acolhido, aprovado. Ele é o Abba. E Jesus está dizendo: o Pai é Abba. É Abba. Lembra quando você era pequeno? Mas aí você foi crescendo. E quando um filho maior, mais adulto, ainda está dentro de casa e grita assim: pai, o que a gente responde? Que? Vem aqui. Você responde assim: não, vem aqui você. Você não vai lá. Você fala: depois a gente fala. Mas quando você tem um filho pequeno, vulnerável, uma criança indefesa, você coloca a babá eletrônica até para ouvir se ele vai fazer algum barulhinho. E quando ele fala assim: pá, papá, o que o pai faz? Na hora. E ainda fala assim: você ouviu o que ele falou? Ele me chamou. E a mãe fica assim: fala mamã, fala mamã, fala mamã, fala mamã. Não é assim? Por quê? Porque é indefeso, porque é vulnerável. E você fica com um sentimento de proteger, de guardar, de nutrir, de amar, porque é seu. Eu quero te dizer para você que você é de Deus, Ele te ama. Você é um filho totalmente vulnerável, você não tem controle de nada. A gente está vivo aqui, mas pode estar morto amanhã. Mas não esqueça, nós temos um Pai, Ele é o Abba. Jesus ensinou: Ele é o Abba. Isso quer dizer que quando a gente está sofrendo, que quando a gente está chorando, que quando a gente está num abismo de dor, a gente não tem mais palavras. E quando a gente está naquele abismo, aonde só tem o silêncio e a dor, você joga fora a sua liturgia, você joga fora os seus rituais, você joga fora tudo o que aprendeu, porque você não tem mais força, porque você não tem mais nada, porque você não tem mais recurso, e a única coisa que você consegue dizer é Abba. E é ali que a oração começa. Quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, Ele está dizendo: não façam como eles, que ficam repetindo várias vezes a mesma coisa, achando que serão ouvidos, e que ficam se exibindo diante do povo com as suas orações hipócritas. Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e diga: Abba, eu sou vulnerável, Senhor, eu sou fraco, eu sou pó, eu tenho um monte de problemas, eu não sei resolver, mas eu tenho um Abba. Aquela criança é absolutamente, ou quase absolutamente ignorante, ela não sabe nada. Ela só sabe uma coisa: Abba é a minha origem, Abba é o meu destino. Quando a gente orar, a gente precisa entender isso. O nosso Abba é a nossa origem, o nosso Abba é o nosso destino. Mas quando vamos crescendo, nós vamos perdendo isso, porque Abba é o Deus do novo convertido. Você lembra quando você se converteu? Quando você se converteu, quando você estava no primeiro amor, Deus era o Abba. Mas aí a gente começa a crescer, a aprender teologia, a aprender doutrina, e aí começam a ensinar a gente a orar, a amarrar, e começam a ensinar a gente um monte de coisa. Mas o que Deus está falando é: vem para mim, eu sou o Abba, eu sou o teu pai.
mas vem para mim como uma criança, porque se não fordes como essas crianças, não entrarão no reino de Deus. O problema é que a gente cresce e a gente não chama mais o pai de Abba. Quando você era pequeno, muito provavelmente você olhava para o seu pai, e o seu pai era o mais inteligente, o mais forte, o mais bonito. E depois você começou a crescer, você já não achou mais seu pai não tão forte, nem inteligente, nem tão bonito, porque você cresceu. O que Deus está dizendo, quando for orar, diminua. Diminua. João Batista entendeu isso. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele é Abba. Jesus, quando estava na cruz, depois de ter sido surrado, esbofeteado, traído, negado, escarnecido, tentado, depois de ele ser humilhado e ainda chorar por nós e sangrar no Getsêmani, espremido pelos nossos pecados, ele do alto daquela cruz, ele disse: Abba, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que antes de dizer Abba, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E eu entendo, meus irmãos, que Jesus dá um salto, e ele sai de uma confiança para uma vulnerabilidade quando ele diz: Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, precisamos aprender isso. Precisamos aprender a relacionar com Deus diferente. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Abba. Talvez a gente tenha crescido demais, estejamos inteligentes demais, seguros demais, fortes demais, com muitas explicações. Seria melhor que abríssemos mão de tudo isso e quando entrarmos no nosso quarto a gente só falar papai, pai, ou papá, como uma criança. O Salmo 131, de 1 a 3 diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente eu tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Irmãos, uma criança, um bebê quando nasce, ele não tem noção que ele é um indivíduo, ele pensa que ainda é a extensão do corpo da sua mãe. É essa criança desprovida desses entendimentos, desse intelecto. Ela entende que ela é uma só com a mãe quando ela nasce. E Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Irmãos, precisamos recuar para avançar. Quando Jesus diz Abba, Ele está dizendo: eu não me entendo separado dEle, eu não me entendo fora dEle. Quando chamamos o Pai Abba, nós dizemos: somos um com Ele. Não consigo imaginar minha vida sem Ele. Eu pertenço a Ele. Ele vive dentro de mim, eu sou templo dEle. Ele é o meu Abba. Mas Jesus continua. E Jesus vai nos ensinar. E Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas Ele também ora que o teu reino venha e santificado seja o teu nome. E alguns estudiosos dizem que Jesus orou essa oração em aramaico. E em aramaico essa oração ela é escatológica, ou seja, ela aponta para o final. Que o teu reino venha, que o teu nome seja santificado. E o pão nosso de amanhã, dá-nos hoje. De amanhã. E eu não entendi isso direito quando li.
Porque o pão nosso não é o pão nosso de cada dia? Porque o pão nosso de amanhã, no aramaico está escrito, dá-nos hoje. Porque estava fazendo uma referência ao maná. Todos os dias no deserto, o povo de Deus recebia o pão do céu. Mas na sexta-feira recebia o pão do sábado na sexta. O pão de amanhã, dá-nos hoje. E o pão do sábado não apodrece, o pão do sábado não estraga, o pão do sábado não bicha. Porque o pão do sábado aponta para Cristo, e quando ele ensina o pão de amanhã dá-nos hoje, ele está dizendo, vocês precisam ter fome de mim. Os seus pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida, e quem comer de mim nunca mais terá fome, e quem beber de mim nunca mais terá sede, e quem se alimentar do meu corpo tem a vida eterna. E por que podemos dizer isso? Porque Jesus diz em Mateus 6,25, por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem com o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem com o que haveis de comer. Jesus não se contradiria. Ele está dizendo assim, olha, não fique preocupado com o que vocês têm de comer, não fique preocupados com o que vocês têm de vestir, eu cuido de vocês. Então, quando estamos orando o pão nosso de cada dia, não se trata de pão de trigo, se trata dele. Senhor, eu preciso me alimentar de Ti. Jesus disse, um novo alimento eu tenho, e é fazer a vontade do meu Pai. Ah, amados irmãos, eu aprendo que precisamos voltar a chamar a Deus, a Jesus, o Pai, Abba, que precisamos dar um salto de vulnerabilidade, que precisamos desejá-lo mais do que tudo, mais do que o ar que respiramos, que precisamos entender de uma vez por todas, Ele está aqui, Ele está cuidando, Ele está presente, e que as nossas orações não são para que Ele faça alguma coisa por nós, mas que as nossas orações são para que Ele faça alguma coisa em nós, e que Ele vá nos transformando à imagem de Jesus. Porque o propósito principal da oração não é o que quer que eu faça, mas quem o Senhor quer que eu seja. E Deus quer que você seja a imagem do seu Filho. Quando você for para o seu quarto orar, diga Abba, e diga, Senhor, me transforma à imagem de Jesus. Que eu possa sorrir como Jesus sorria, que eu possa olhar como Ele olhava, amar como Ele amava, andar como Ele andava, que eu possa desejar o Senhor como Ele desejava, que eu possa ser misericordioso, compassivo, amoroso, manso, pacificador, bondoso, como Ele era. E que através da minha vida, muitas pessoas possam ser abençoadas, porque Tu, Senhor, habita em mim. Ele é Teu Abba. Quando começamos a orar, irmãos, precisamos entender que a oração tem a ver muito mais com o que Deus vê do que com aquilo que Ele ouve. Muitas das nossas orações são só desabafo emocional. Mas quando as nossas palavras acabam, e a gente às vezes só geme na presença de Deus, e não temos mais palavras, nessa hora, começamos a orar. As palavras muitas vezes são apenas distração na oração. Mas o Abba, Ele é paciente, Ele nos acolhe, Ele espera, Ele nos ensina. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos ensinar a orar. Porque as orações não se tratam, ou não deveriam se tratar,
daquilo que queremos que Deus faça. Mas as orações deveriam se tratar: Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim? Amém, amados? Que seja assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? E hoje eu quero fazer um apelo a você. E esse apelo também é para mim e é para todos. De dizer ao Senhor: Senhor, estou me entregando nas Tuas mãos, para o Senhor me moldar. Eu quero ser a imagem de Jesus. E eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu me relacionei com você, ou com o Senhor, orando, achando que as minhas orações iriam mover o Senhor, porque eu não tinha entendido que o Senhor está trabalhando até agora, e Jesus trabalha também. E eu estava tentando trazer o Senhor para os meus planos, mas eu quero orar, Senhor, para desistir dos meus planos e começar a entrar nos Teus. Eu quero orar para alinhar o meu coração com o Teu e entender o que o Senhor está fazendo e participar disso. O meu apelo é que a gente possa dizer a Jesus: ensina-nos a orar, porque não sabemos orar como convém. Se você quer falar isso com Jesus: Senhor, me ensina a orar, me ensina a te chamar de Abba de novo, traz de volta o meu primeiro amor, me ensina a ser vulnerável de novo, me ensina, Senhor, a ser como uma criança de novo, me ensina, Senhor, a depender de Ti totalmente outra vez. Deixa o seu lugar, vem até a frente, vamos orar juntos, para a gente encerrar esse culto na presença do Abba, do nosso Pai. Mas eu quero chamar você também que talvez esteja com uma dor no seu coração, e com uma situação tão difícil, e você não tem mais palavras. Quero te dizer que o Abba está aqui. Vem para o colo do teu Deus, do teu Pai, do teu Senhor, e diz para Ele o que você está sentindo, o que está acontecendo. Ele te ama, Ele se importa, mas diz para Ele: estou abrindo mão dos meus sonhos, Senhor, quero viver os Teus. Da minha vontade, quero viver a Tua. Lembra de Jesus? Jesus no Getsêmani disse: Senhor, se queres, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, Senhor, seja feita a Tua vontade. A oração de Jesus no Getsêmani foi: Pai, eu estou abrindo mão da minha vontade para viver a Tua, eu estou alinhando a minha vida contigo. Ah, amados, que essa possa ser a nossa oração, mas é uma oração arriscada de fazer, porque quando fazemos essa oração, Deus ouve, e Deus pode fazer isso, e aí vamos ter que abrir mão de tanta coisa, fazer tantas renúncias. Mas preciso dizer aos irmãos: vale a pena, vale a pena. Não existe nada melhor do que estar no colo do nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor: ensina-nos a orar. O Senhor é o nosso Abba, e nós queremos chegar na Tua presença como Jesus ensinou, completamente vulnerável, como uma criança que não sabe nem elaborar a palavra. Nós queremos simplesmente estar na Tua presença. Nós não sabemos explicar quem é o Abba, mas nós sabemos que o Senhor é a nossa origem, o Senhor é o nosso destino. O Senhor disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Existimos em Ti, existimos para Ti, no Senhor nos movemos. Pai, nos ajuda a entender isso de novo.
Tira, Senhor, essa síndrome que a gente tem de maturidade, de adulto, de gente que cresceu e nos leva de novo a uma total dependência do Senhor. E Pai querido, nos ensina a desejar o Teu colo, o Teu abraço, a Tua presença, mais do que todas as coisas. Porque uma criança só para de chorar quando está no colo. Senhor, eu tenho certeza que as nossas lágrimas cessarão quando a gente parar de convidar o Senhor para as nossas coisas e a gente saltar para o Seu colo. Ali teremos conforto. Ensina-nos a ser como Jesus, que mesmo sendo Todo-Poderoso disse: Abba, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, nessa noite queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, tudo que temos, tudo que somos, e alinharmos o nosso coração com o Teu. Somos tão pequenos, Senhor, somos tão impotentes, e diante das perdas, diante da doença, diante da morte, diante da dor, a única pessoa que conseguimos lembrar é do Senhor. E ali reconhecemos que somos só pó, mas Tu, Senhor, é o Abba, é o nosso Pai. Pai querido, nos ajude a voltar a viver uma dimensão de humanidade que não consegue se separar de Ti e que entende que é um só contigo, assim como Jesus disse: eu e o Pai somos um, assim vocês serão um comigo. Pai, muito obrigado por isso que o Senhor fez. É o nosso maior presente, sermos um com o Senhor. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E recebe-nos nos Teus braços. Cuida de nós, Senhor, porque só temos o Senhor. É tudo que temos, mas não precisamos de mais nada, porque o Senhor é suficiente para nós. E a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém.